Olá, turminha do Conquistar, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis de Filosofia. Tem muita coisa bacana nessa aula. Vamos ver, é a nossa aula de número 9, perfeito? Nessa aula nós vamos conversar sobre Sou uma Dinamite. Que história é essa? Nós vamos conversar sobre a filosofia de Nietzsche. Olha só que bacana, né? Nietzsche é muito importante para quem vai fazer essas avaliações aí, tá bom? Então, vamos à nossa dúvida. Que barulho é esse? Foi uma explosão? Será uma dinamite? Opa! Será o Superman? Quem foi Nietzsche? Vamos conversar sobre esse filósofo da Alemanha, um pensador do século XIX, um período extremamente marcado pela euforia moderna, o avanço da ciência e a promessa de um futuro melhor. Muito bem, então, pensem um pouquinho e daqui a pouco nós voltamos para o nosso Tira Dúvida. Muito bem, pessoal. Nietzsche foi um dos grandes filósofos da nossa história e ele mexe com todo o pensamento até então filosófico, perfeito? Por quê? Porque o Nietzsche, ele solta 3 bombas fundamentais que vão mexer na estrutura do pensamento ocidental do período. Vamos entender essas bombas? Elas são muito importantes para as avaliações de vocês. Olha só, na primeira bomba, tá? O Nietzsche faz uma crítica ferrenha ao pensamento ocidental. Por isso que a filosofia de Nietzsche ela é conhecida como a filosofia do martelo. Por quê? Porque ele vai dar 3 grandes marteladas aí, né, nesse pensamento ocidental até então, perfeito? Então, a primeira bomba, essa crítica ao pensamento ocidental, Nietzsche ele faz uma crítica. Que pensamento, professor? Ao pensamento socrático platônico, tá? E ele vai dizer que o certo era nós termos uma mistura de apolíneo e dionisíaco, e não apenas apolíneo, mas também Dionísio. Vamos entender um pouco isso daí. Olha só, na crítica da tradição filosófica ocidental, ele se desenvolve, segundo Nietzsche, a partir de Sócrates. Tá? O que acontece? Nietzsche acusa Sócrates de ter negado a instituição criadora da filosofia anterior, ou seja, a filosofia dos pré-socráticos. Perfeito? Então, baseado nisso, o que Nietzsche faz? Critica e diz que toda aquela seiva criadora da filosofia antiga vai ser esquecida através do pensamento socrático, tá? Platônico. E nesse sentido, o que ele faz? A nossa civilização é a última de uma interpretação socrático-platônica do mundo, que acredita que a ideia, o pensamento, ele é superior ao corpo. Olha só, Nietzsche faz uma crítica ferrenha aí porque ele diz, não, o corpo ele é importante. Tanto é que ele trabalha essa ideia de apolíneo e dionisíaco. Gravem bem isso daí, isso é muito importante. Quem era Apolo? Apolo era o deus grego da razão, da clareza, da ordem. E Dionísio, também um deus grego, mas o deus da aventura, da música, da fantasia, da desordem. E o que o Nietzsche diz? O Nietzsche diz que nós nos tornamos, a partir de Sócrates, extremamente apolíneos, ou seja, muito racional, né? Aquela ordem das coisas, né? Sem muita festa, sem muito... A criatividade foi esquecida. De onde vinha essa criatividade?
de Dionísio, tá certo? Do deus grego Dionísio. E Nietzsche diz, a partir daí, Sócrates, Platão e mais tarde Aristóteles, né, tornou o homem, tornou a mulher, tornou o ser humano como um todo extremamente racional, deixando de lado essa seiva criadora que era capaz de inventar, de pensar, né, de analisar, de entender o mundo de uma maneira mais leve. Perfeito? Então, essa foi a primeira bomba. Ele bate aí, ele destrói esse pensamento aí, que vinha, né, desde lá da época de Sócrates. Perfeito? Qual foi a segunda martelada, ou a segunda bomba, né, de Nietzsche? A segunda bomba dele é uma crítica ao cristianismo e à modernidade. Olha só, você vê que o Nietzsche, ele está ali no século XIX, já passando aquela fase moderno para o pós-moderno, né? Vamos dizer assim. E ele faz uma crítica a essa modernidade. O que ele faz? Ele tira o homem desse antropocentrismo. Lembrem que na modernidade, né, nós deixamos de ser teocêntricos e nos tornamos antropocêntricos. Só que o Nietzsche faz a crítica tanto ao teocentrismo quanto ao antropocentrismo. Por quê? Ele diz que a história do conhecimento humano é a história da criação e da cristalização da verdade. Então, essa crítica, ele diz assim, são produtos históricos culturais criadas por classes dominantes e por líderes religiosos e impostos, né, ao resto da sociedade como se fosse uma verdade. De fato, e naturalmente o quê? Dignos de serem seguidos. Então eu pego essa verdade, ponho em cima da massa, né, que ele diz, o que é a humanidade? É uma massa manipulada, né, por um grupo menor de pessoas. Olha só que interessante esse pensamento de Nietzsche aí, tá? Então esses produtos históricos culturais são criados para quê? São, na concepção de Nietzsche, inventados para quê? Justamente para manipular e massacrar, né, aqueles que não entendem essa verdade aí. Perfeito? E isso marca a modernidade. O que vai marcar principalmente? Quando a ciência nasce, segundo Nietzsche, a religião perde o seu valor. Ou seja, quem é que mata Deus? É a ciência, o homem cientista, né? Porque ele começa a desenvolver uma explicação sem a necessidade daquele dogmatismo religioso. Perfeito, então baseado nisso, né? O que o Nietzsche vai dizer para nós? Ele vai falar de um sentimento coletivo de que nossos sistemas tradicionais de valoração, ou seja, os valores morais, ético-religioso, sociopolíticos, eles vão ficar o quê? Sem consistência. Não se sustentam mais, já não são mais absolutos e inquestionáveis. Olha só, tem Genealogia da Moral, é um livro de Nietzsche que ele escreve e conta toda essa história. Ele diz que esses valores foram criados, são frutos de uma criação humana para quê? Para manipular, para dizer o que nós devemos fazer. E já que a partir do momento em que eu faço essa crítica, em que eu derrubo tudo isso, aparece o quê? O niilismo. Olha o niilismo de Nietzsche. O niilismo, ele cria o quê? Uma ilusão de futuro. E o Nietzsche diz assim, ninguém vai viver no mundo ideal. Não existe esse mundo ideal, né? E qual seria a resposta a esse niilismo, então? A essa ilusão do futuro? Seria uma busca da superação do homem no presente. Eu tenho que viver esse presente bem. Tá? Não adianta eu ficar só focado lá na frente se eu não consigo viver bem o presente que eu estou aqui, esse momento que eu estou vivendo. Então, o que acontece? Eu tenho que inventar a mim mesmo, em vez de aceitar modelos pré-estabelecidos. Portanto, é a ideia do super-homem de Nietzsche. Quem é o super-homem de Nietzsche? Aquele que é capaz de lidar com os conflitos de suas escolhas e que não atribui isso nem a Deus, nem a moral e muito menos a geração passada. O super-homem de Nietzsche, ele está o quê? Na superação e não na verdade. É o homem que se supera, é o homem que se inventa aonde? Nesse presente agora, tá? Sem depender de quem? Sem depender da religião, sem depender da geração passada, sem depender daquela moral que foi imposta a mim, tá bom? E esse ser humano de Nietzsche, ele é o quê? Sensível
e ético ao mesmo tempo. Ele é sensível e ele é ético. Ele não é apenas apolíneo, ele é também o que, gente? Ele é dionisíaco. Vocês conseguiram entender? Olha as 3 bombas de Nietzsche aí, né? Nós fizemos uma crítica, né, à filosofia de então. Eu critico essa filosofia racional que vem desde Sócrates aí, que esquece a capacidade inventiva, criadora do homem. Eu critico a moral de então, né? Aquela moral que vai dizer como nós devemos agir, perfeito? Que impõe, né, essas verdades sem dar oportunidades, né, de eu pensar e de eu ser eu mesmo. E ele faz uma crítica ao quê? Uma crítica à religião e à modernidade de então, porque ele diz, esses valores foram criados, foram inventados, foram colocados aqui, para quê? Para que eu pudesse me diminuir cada vez mais e entrasse nessa massa como um todo, né? Eu volto a repetir aqui, o Nietzsche ele faz uma crítica muito forte à questão da sociedade. Ele vai dizer que a sociedade nada mais é do que um aglomerado de pessoas, né? E o que eu preciso fazer? Sair desse aglomerado. É a ideia do super-homem, né? Por quê? Porque senão eu vou passar o resto da minha vida naquele niilismo, naquela ideia de um futuro que me é prometido de uma maneira muito bonita, mas que nunca acontece. O que Nietzsche faz? Ele é muito forte nisso daí. Eu tenho que... Estou segurando a mão aqui, se essa sociedade, essa pessoa, este ser não está me ajudando a avançar na sociedade, eu tenho que soltar a mão dela. Eu tenho que largar a mão dela. E eu tenho que fazer o quê? Me superar, me mostrar a minha capacidade de me superar, de me reinventar, né, dentro desta sociedade. E mostrar para essa sociedade o que eu sou capaz. Perfeito, então, gente. Eu espero que tenham conseguido acompanhar aí, porque Nietzsche é muito importante, ele vai aparecer nessas avaliações aí, tá bom? Vamos então ao nosso checklist. Muito bem, vamos entender então, vamos ao nosso checklist, entendendo um pouquinho esse pensamento de Nietzsche e depois, quando a gente for lá fazer as nossas avaliações, né, responder tudo direitinho, perfeito? Porque o Nietzsche, ele é danado para cair nas nossas avaliações. Vamos lá então. Falei que Nietzsche, nós temos 3 grandes bombas aí do pensamento de Nietzsche, né? A filosofia do martelo. Qual foi a primeira bomba? Crítica do pensamento ocidental. É a filosofia do martelo. Nietzsche começa a quebrar todo aquele pensamento que vem lá desde o século V a.C., né? Com a filosofia platônica, a filosofia de Sócrates, a filosofia platônica, a filosofia aristotélica, certo? Aquele pensamento mais racional, mais radical, cheio de organização, né? Então ele faz a crítica dizendo que nós fomos muito apolíneos e pouco dionisíacos. Nós fomos muito deus grego Apolo, da ordem, da razão, da certeza, e esquecemos a seiva criadora da humanidade, que é o quê? O deus grego Dionísio, que tem a ideia da festa, da alegria, do vinho, da criatividade. Olha só que interessante, essa foi a grande primeira bomba, né? Ele derruba tudo isso daí. A segunda bomba de Nietzsche é com relação ao cristianismo e a modernidade. O que ele faz? Ele tira o homem desse antropocentrismo, dessa racionalidade, tá? A história do conhecimento humano, ela passa a ser o quê? Ele diz que é a história da criação e da cristalização da ideia da verdade. Se cristaliza isso daí, né? Se dogmatiza essa ideia da verdade. Então Nietzsche vai dizer, nós temos que sair disso daí, porque não precisa mais da pergunta, quem tem a verdade? Não é essa mais a pergunta que nós devemos responder. Nós devemos responder a seguinte pergunta agora, por quê e para que a verdade, né? Por que e para que eu devo me reconstruir dentro dessa história? Por que e para que, né? Eu tenho que mostrar a minha capacidade dentro deste mundo, dentro dessa sociedade. O mundo em que nós estamos vivendo agora, né? No pensamento de Nietzsche, eu estou falando de Nietzsche lá no século XIX, né? O mundo em que está nascendo é um mundo que eu preciso dar uma resposta de quem sou eu, com a minha capacidade inventiva e criadora também. Por isso que chega a terceira bomba. Qual é a terceira bomba de Nietzsche?
É aquela crítica aos valores morais. Se você for lá no livro Genealogia da Moral, você vai perceber isso daí. É um livro muito interessante em que ele vai falar da morte de Deus, do niilismo, da superação do niilismo e do super-homem, né? Ele vai dizer, quem mata Deus não foi o homem, foi o homem científico, foi a ciência em si, que vai mostrar, né, que não existe mais a necessidade dessa ideia de Deus nesse processo inventivo, criativo da humanidade. Perfeito, então? E a partir disso daí, já que eu quebrei as barreiras, né, dessa religião, então aquela ideia de um futuro promissor, que a religião vai me prometendo, não existe mais. É o niilismo. Agora, eu estou sem chão, eu não sei mais o que fazer. Então, o que eu vou fazer o quê? Superar esse niilismo. Como que eu supero esse niilismo? Me tornando um super-homem, não saindo voando por aí, como o nosso Superman que a gente conhece muito bem, né? Mas mostrando a minha capacidade de me reinventar, de largar a mão de quem está me puxando para o buraco, né? E superar, né? Ficar acima daquela massa que vai muitas vezes somente me manipular, né? E que não vai me ajudar a crescer dentro dessa sociedade. Pensem nisso daí. Essa é a ideia de Nietzsche. Vamos fazer o seguinte agora? A nossa dica. Venham comigo. Muito bem, prepararam aí? Papel e caneta na mão que nós vamos anotar agora as nossas dicas, tá bom? Então vamos anote aí. Não podem esquecer disso daí. Eu estou falando da primeira bomba e eu estou falando da segunda bomba do pensamento de Nietzsche. Perfeito? Então o que tem que entender bem aqui? A primeira bomba é a crítica do pensamento ocidental. É a filosofia do martelo. Aqui Nietzsche está falando, né, que a gente vai ter que esquecer um pouco aquela filosofia que começa lá atrás com Sócrates e Platão, tá certo? Nós vamos ter que ser o quê? Um pouco mais dionisíaco e um pouco menos apolíneo. O ideal, segundo Nietzsche, era que nós fôssemos um pouco dos dois, né? O único problema é que nós nos tornamos apolíneos demais, racionais demais e esquecemos daquela seiva criadora do pensamento, né, ocidental, que seria a ideia de Dionísio. Essa é a primeira bomba, tá? Então ele faz essa crítica aí muito importante. Entendendo isso, vocês vão entender boa parte do pensamento de Nietzsche, tá bom? Muito bem. A segunda bomba é a crítica ao cristianismo e à modernidade. O que o Nietzsche traz para nós aqui? Anotem aí, né? O Nietzsche diz que nós temos que largar um pouco aquela ideia da verdade, né? De buscar essa verdade. E para quê, né? Para que essa verdade, né? Para qual o sentido dessa verdade? O porquê dessa verdade, né? Como chegar a essa verdade? Então, a ideia é justamente essa. Deixar um pouco de lado aquele antropocentrismo, né? Aquele antropocentrismo, e também deixar um pouco de lado, ele vai até um pouco mais atrás, quando ele fala deixar de lado também o teocentrismo, que já vinha sendo esquecido durante todo esse período da Idade Moderna. Perfeito? Então, e o Nietzsche critica os dois, tanto o teocentrismo quanto o antropocentrismo. E ele diz, não é mais o que era a verdade, né? Mas a ideia é por que essa verdade, entendeu? Então, essa é a ideia, porque a ideia, a partir do momento em que eu passo a me questionar desse jeito, eu passo a me achar como pessoa. E é por isso que no Anote aí 2, eu vou trazer para vocês a ideia do quê? Da terceira bomba. Qual é a terceira bomba de Nietzsche? Anota aí. Crítica intensa dos valores morais. Pronto. Eu já dei algumas dicas aqui, né? Nessa ideia desses valores morais. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando do niilismo, da superação desse niilismo, da morte de Deus, né? E nós estamos falando também do super-homem de Nietzsche. Então, quando ele faz essa crítica aos valores morais, ele faz essa crítica dizendo exatamente, né? Trazendo exatamente essa ideia, né? Qual seria a ideia? A ideia de que nós vivemos dentro de uma sociedade, né? O problema é que, ao viver dentro dessa sociedade, nós fazemos o quê? Nos anulamos dentro dessa sociedade, tá? Porque o que acontece, então? Nós deixamos simplesmente que gritem pra gente o que a gente tem que fazer, que determine o que a gente tem que fazer. E aí o Nietzsche vai dizer, a partir do momento em que eu percebo isso,
eu começo a quê? A me superar, a buscar me superar. Então já tem todo um processo, né, de ser menos apolíneo e um pouco mais dionisíaco, já tem todo um processo de perceber o porquê e para quê dessa verdade, e aí eu chego finalmente na ideia de que eu posso sim me superar como pessoa, né? Eu posso sim encontrar um verdadeiro sentido para o meu eu, para o meu existir, que não precisa estar sendo o quê? Vivendo nessa massa toda aí. Então, o que eu tenho que fazer? Largar a mão de quem não está me ajudando e fazer o quê? Me superar. É aquela ideia do super-homem. O super-homem de Nietzsche é aquela pessoa, aquele ser humano, o quê? Que eu vivo o momento presente, né? Vou pensar assim lá no futuro, mas eu vivo esse momento presente, né? Assim, buscando entender o que está acontecendo e buscando me entender como ser neste momento presente. Entenderam, então? É essa a ideia, gente. Vamos agora para o nosso encerramento. É isso aí, gente. Olha só. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá certo? Acompanhe o Semian lá, tem muita coisa legal para vocês lá. Olha só, vocês vão lá no @Centro de Mídias _AM e também no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Estamos aguardando vocês lá. Até a próxima!